seu ministério, e que o Espírito Santo possa cada vez mais envolvê-lo também, e que nossos corações, com certeza, já acolhendo o Espírito e também a palavra que o Senhor vai trazer para nós. Amém? Amém. Então tá bom, padre. Por favor, pode dar início aí. Queridos irmãos, queridas irmãs que participam conosco desse cenáculo, eu estou aqui na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na capelania de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui no Jardim Amália, em Volta Redonda, e quero agradecer, em primeiro lugar, o convite para participar deste momento, desse cenáculo mariano. Quando nós falamos do cenáculo, nós falamos em três coisas. Estavam lá os discípulos unidos em oração e com Maria, mãe de Jesus. Então, o que caracteriza essa força do Espírito Santo em nós é que nos provoca, nos dá esta união entre nós, união com a igreja. O cenáculo estava isso muito claro, essa união com a igreja. Pedro, os apóstolos e Maria lá estavam unidos. Estavam unidos em oração. Oração que, como diz Santa Teresinha, é um olhar de amor para Deus. É o entrar nesta intimidade com Deus. E estavam com Maria. Quer dizer, a igreja tem que ter essa unidade, esse espírito de união que o Espírito Santo nos faz, mas tem que ter também Maria, que vai nos guiar, que vai nos conduzir como a primeira discípula. E é sobre Maria que eu gostaria de falar hoje para vocês, nesse momento, nesse cenário. O cuidado de Maria como nossa mãe. Maria, quando ela aceitou ser a mãe de Salvador, ela se tornou ali a nova Eva. Enquanto por uma mulher entrou o pecado, por uma mulher Deus quis que entrasse a salvação. Por uma mulher o homem se separou de Deus, por uma mulher Deus quis que o homem se unisse a Deus, se unisse a Ele. Por isso diz São Luís Maria Grião de Montfort que por Maria, Jesus Cristo quis vir ao mundo. E por Maria, ele quer reinar no mundo. E nós vemos lá no alto da cruz, como Jesus Cristo, no último momento, ele já apresenta Maria como nossa mãe. Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo amado, João, eis a tua mãe. E desde aquele momento, aquele discípulo a levou para a sua casa. Então, hoje eu convido a você para levar Maria para a sua casa. Mas não só a sua casa de paredes, mas a sua casa, o seu coração. E escutar o que Maria está te dizendo agora. Em 1917, 13 de maio de 1917, Maria Santíssima apareceu a 3 crianças num lugar muito simples, pequenininho, em Portugal, chamado Fátima. E a Maria Santíssima foi aparecendo várias vezes, desde o 13 de maio até o 13 de outubro, trazendo algumas mensagens muito importantes que não eram só para aquelas 3 crianças, mas eram mensagens para toda a humanidade. No século XX, que estava iniciando já com uma grande guerra, a Guerra de 14 e 18, mas, como diz o Papa Bento XVI, ele disse na sua volta de Fátima, quando foi fazer aquela sua peregrinação, ele disse que os acontecimentos de Fátima ainda continuam. Ou seja, a mensagem de Fátima está em ação. Fátima não terminou. O Papa insistiu sobre isso. E é sobre essas mensagens de Fátima que eu gostaria de falar para vocês hoje. Maria Santíssima apareceu no 13 de maio, ao meio-dia, às 3 crianças,
Lúcia, Jacinta e Francisco, que estavam cuidando de seus rebanhos. Elas viram primeiro um raio, achavam que iria chover e logo iam para casa. Mas viram em cima de uma azinheira, de uma arvorezinha, uma senhora muito bonita. E Lúcia, então, pergunta: de onde é a senhora? E a senhora responde: eu sou do céu. E Lúcia pergunta: eu também vou para o céu? E a senhora disse: sim, tu vais. E a Jacinta também. E o Francisco também. Mas tem que rezar muitos terços. Foi o primeiro momento em que Nossa Senhora aparece. Mas ela logo faz uma pergunta: vocês querem oferecer sacrifícios e orações a Deus em reparação e em súplica pela conversão dos pecadores, por causa das ofensas que Deus recebe? E eles disseram: queremos. E foi exatamente o que Nossa Senhora já anuncia para eles. Era um convite à oração e ao sacrifício, em reparação pelos pecados e em súplica pela conversão dos pecadores. Era um momento muito importante. E depois Nossa Senhora, então, vai aparecendo sempre no dia 13, com exceção de agosto, que as crianças estavam presas, ela apareceu no dia 16, mas em todas as aparições, Nossa Senhora insistia exatamente nessa importância e na necessidade da oração e do sacrifício pela conversão dos pecadores. Em julho, Nossa Senhora mostra para as crianças o que nós chamamos de segredo, ou segredo de Fátima, que podemos dividir em 3 partes de um mesmo segredo. No primeiro segredo de Fátima, a primeira parte do segredo de Fátima, Nossa Senhora mostra para as crianças o inferno. Vocês imaginem hoje as pessoas com tanto cuidado não querem falar do inferno, não querem falar de sofrimento. E Nossa Senhora Mãe, a pedagoga divina, ela mostra para as crianças o inferno. E Lúcia descreve bem isso, o inferno, como um mar de fogo, onde estavam lá as almas mergulhadas, como transparentes, negras e bronzeadas, uma forma humana que flutuavam naquele grande incêndio. E os demônios, como figuras asquerosas, nojentas, ali, insuflando cada vez mais sofrimentos, e aquelas almas cheias de sofrimento, de dor, de desespero e de ódio, mergulhadas naquele mar de fogo. As crianças ficaram assustadas. Jacinta, que era muito sensível, logo gritou, disse: ai, Nossa Senhora. E Nossa Senhora disse: vocês viram o inferno? Para onde vão as almas dos pobres pecadores? Por falta de quem reze e faça penitência por elas. Mas Deus, para salvar as almas, quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. É interessante que já na primeira aparição, Maria Santíssima tinha falado sobre Jacinta e Francisco, que iriam logo para o céu. E quanto a Lúcia perguntou: e eu fico aqui sozinha? E Nossa Senhora respondeu para ela, já no 13 de maio: eu nunca te deixarei. O meu coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Mas Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Então, Lúcia passaria a ter aquela missão de espalhar a devoção ao Imaculado Coração de Maria como tábua de salvação para os grandes problemas que viriam para o mundo se os homens não se convertessem, não se arrependessem dos seus pecados e não mudassem de vida. Então, dentro desse segredo de Fátima,
Nossa Senhora já anuncia um grande castigo. Hoje não se quer falar em castigo de Deus, olhando Deus como misericórdia, e realmente Deus é misericórdia. Mas Deus é um pai também. E como pai, muitas vezes, chama a atenção dos seus filhos e sacode para os filhos acordarem, se voltarem para ele. E Nossa Senhora usa o termo castigo. Castigo que virá ao mundo. Né? E agora, provocado pelos próprios homens. Como castigo, como flagelo, para que os homens se convertam. Então, Nossa Senhora disse para as crianças, esse segredo, depois ficou como segredo de Fátima, que se os homens não se convertessem, primeiro diz que a Primeira Guerra iria acabar. A Segunda Guerra, se os homens não se converterem, Deus vai castigar o mundo com guerra, com fomes e perseguições à igreja. E deu já já disse como começaria. Aí fala da Segunda Guerra. Quando vocês virem uma luz, grande luz, é sinal de que Deus já vai punir o mundo. E essa luz aconteceu na época de Pio XI, e logo depois, então, estourou, aí já na época de Pio XII, estourou a Segunda Guerra Mundial, com grandes destruições. Toda aquela civilização cristã e civilização católica europeia começou a derrocar. Já tinha derrocado, sobretudo com grande impulso ali na época do Renascimento, com a Revolução Protestante. Depois, logo depois da Revolução Protestante, novas terras são descobertas, quer dizer, aquilo que o catolicismo perdeu na Europa, ganha aqui, sobretudo na América, nas novas terras descobertas, a América, chamada América Latina, sobretudo o continente da esperança. Quer dizer, lá a Revolução foi grande, depois veio a Revolução Francesa, em 1789, e depois, então, veio a Revolução Comunista, exatamente em 1917, e a grande derrocada, grandes divisões no mundo, muitas mortes, muitas fomes. O mundo todo se dividiu, ficou num impasse, quase que de haver uma guerra nuclear. Mas, além disso, houve no mundo uma verdadeira revolução cultural, em que todos os valores cristãos foram colocados de lado, e houve uma volta ao paganismo, uma volta ao verdadeiro satanismo. Os homens, ao invés de ouvirem o apelo de Nossa Senhora, um apelo para a conversão, um apelo para a mudança de vida, para a volta a Deus, os homens ficaram cada vez mais caindo no pecado. E o que dizia o Papa São João Paulo II, fazendo verdadeiras estruturas do pecado. O pecado já não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista estrutural. Uma sociedade estruturada para os homens pecarem. Ou seja, uma sociedade estruturada para os homens ofenderem a Deus, cuspirem em seu Criador, pisarem em seu Redentor, rejeitarem o seu próprio Deus. É algo muito sério. Pisar no próprio Deus. Não só rejeita, como pisa, como persegue o próprio Deus. E aí persegue a igreja, persegue os valores cristãos. O Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito, ele diz, é uma verdadeira ditadura do relativismo. Quer dizer, aquilo que Nossa Senhora pediu em Fátima, e implorou em Fátima, os pastorinhos, e para nós. Os homens não só atenderam, como fizeram exatamente o contrário. E nós vivemos hoje as consequências disso. Mas isso a mensagem de Fátima já anuncia: guerras, fomes e perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Parece que tudo se acaba aí. Mas, e depois diz, a Rússia
espalhará os seus erros por todo o mundo. Muita gente acha que o comunismo acabou na Rússia. Talvez como era, do ponto de vista político, tenha até acabado em certo sentido. Mas essa serpente não morre, não morreu. E como toda serpente, ela não vai direto, ela vai dando voltas para dar o golpe. E assim, como Nossa Senhora mesmo anunciou, a Rússia espalhando os seus erros por todo o mundo. Não digo só do ponto de vista político, mas do ponto de vista cultural. Nós vivemos hoje uma verdadeira revolução cultural no mundo, em que há destruição da família, destruição da autoridade, destruição dos valores cristãos, da educação dos filhos. Quer dizer, foi um rolo compressor que se passou na humanidade. E o pior, hoje as pessoas acham tudo muito normal. Tudo muito normal. Ridicularizam quem é contra. E mais ainda, quer dizer, a perseguição à igreja, aos valores cristãos, continua. E continua, muitas vezes, através dos meios de comunicação, através de grupos sociais, enfim. Aí existem inúmeros meios. É o que Nossa Senhora já havia previsto lá. Depois de várias nações serão aniquiladas, e o Santo Padre terá muito que sofrer. E os bons serão martirizados. Muitos colocaram isso como uma perseguição comunista, como houve na Rússia, na China e outros países comunistas. Muitos foram martirizados. Muitos sacerdotes, muitos leigos, muitos pais de família, mães de família, etc. Mas a perseguição continua. Porque o martírio não é apenas morrer, dar a vida, do ponto de vista de derramar o sangue, mas o martírio consiste em dar o testemunho até com a própria vida, vivendo ou morrendo. O Papa Bento disse que o maior martírio nosso é nós sermos hoje ridicularizados. Mas o martírio de sangue acontece em alguns lugares do mundo e pode acontecer conosco também. Nós sabemos para onde estamos caminhando nessa linha. O fato é que Nossa Senhora fala dessas perseguições e cita especificamente Rússia. Rússia espalhará seus erros. E da Rússia, então, outros satélites. Como hoje tem, por exemplo, a China. Para passar uma imagem muito boazinha e tudo, mas é comunista. E o comunismo lá entrou exatamente orientado pela Rússia. Já em 1924, até 48, quando teve a grande Revolução Russa, e a Revolução Chinesa, China. E depois é interessante porque é intrinsecamente anticristão. Isso é uma coisa muito clara no comunismo. Em onde entrou foi assim. Fome, guerra, flagelos, muitas mortes e grande perseguição ao cristianismo, sobretudo à Igreja Católica. Diante de tudo isso, nós poderíamos ficar, meu Deus do céu, apavorados. Mas, na realidade, os homens podem fazer o que quiserem, mas o controle de tudo está nas mãos de Deus. Jesus Cristo, nós celebramos hoje a solenidade da Ascensão, antes de subir ao céu, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder. Então, tudo está nas mãos de Deus. Deus tem o governo de todas as coisas. Às vezes, ele permite que o diabo faça muita coisa, como foi no caso de Jó, por exemplo, como foi na própria morte de Cristo. Agora é hora das trevas, disse Jesus. O diabo entrou em Judas, depois Jesus disse: agora é hora das trevas. Leão XIII teve uma visão, no final do século XIX, em que o diabo ele seria solto, no sentido de que ficaria pelo menos 100 anos no mundo. Daí Leão XIII fez aquele famoso exorcismo, e depois aquela oração de São Miguel Arcanjo, que nós rezamos, composta naquela época, porque o demônio iria perturbar e perseguir a igreja.
O fato é que tudo isso Deus permite para mais humilhar o demônio no final e para nos provar. Santo Agostinho, no livro da Cidade de Deus, ele diz: quando existem guerras, sofrimentos, perseguições, pandemias, etc., tudo isto é para nós revermos a nossa vida, para uma verdadeira conversão nossa. Para os bons é tempo de mais conversão, de santificação, de um amor maior a nosso Senhor. E para os maus é não só castigo, como também tempo de conversão. E começar a gritar, olhar para o céu e dizer: meu socorro vem do Senhor. Como disse o salmista Davi. E o que é que Nossa Senhora pede, então, a nós? Ela pede. Em todas as aparições, Nossa Senhora fala da importância da reza do terço. Sempre. Desde o primeiro dia, em todas as vezes, ela vai dizer: continuem rezando o terço todos os dias. E por que o terço? Nossa Senhora poderia pedir pão à missa todos os dias. Imagine se fosse agora, ninguém poderia cumprir. Faça uma peregrinação a pé ao santuário. Não, Nossa Senhora não pede nada difícil. Muito simples. A reza do terço. E por que o terço? Porque o terço, depois da missa, é a oração mais completa. No terço, nós mergulhamos, entramos no mistério do amor de Deus para conosco. Como diz o Papa São João Paulo II, nós contemplamos Jesus com os olhos de Maria. No terço, nós participamos da vida de Jesus e de Maria, dos momentos de alegria, dos momentos de dor, dos momentos de glória, dos momentos de luz. No terço, nós contemplamos. Quer dizer, nós olhamos como que quadros, e entramos nesses quadros, ou seja, entramos nessas realidades, que são realidades corridas aqui na Terra, mas também que se repetem na nossa vida. No terço, nós alimentamos a nossa fé, porque passamos diante das contemplações e da oração, passamos a sermos alimentados por aquelas verdades que nós contemplamos, alimentamos a nossa esperança, porque nós passamos pelo tempo de alegria, de dor, e depois da dor nós vemos a glória da ressurreição, quer dizer, a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado, sobre o demônio, e alimentamos a nossa esperança, no sentido que nós sabemos que a vida aqui na Terra é passageira. E o que nós buscamos é a vida eterna. Como diz um lindo hino das vésperas que nós rezamos nessa época: se tu, Jesus, o final da minha vida, eu anseio que eu busco. Se tu, Jesus, o consolo das minhas lágrimas. Se tu, Jesus, o prêmio da minha vida. Quer dizer, que nós buscamos é isso. Podemos fazer muitas coisas aqui na Terra, e temos que fazer, temos que trabalhar, estudar, temos que agir a vida, ter família, cuidar de filhos e tudo mais. Porém, nunca podemos perder o senso da eternidade. Porque a figura desse mundo passa. Tudo passa. Por mais que nós vivamos, chega uma hora que passa. Essa semana faleceu um sacerdote, um frade, um grande missionário, 90 anos. Cantava, alegre e tal, chegou agora, morreu, agora Deus chamou. 90 anos, imagina, viver 90 anos, né? Para nós aqui, né, é bastante tempo. Quanta coisa esse homem viu, falou, quantas confissões ele atendeu, quantas missas celebrou, quantos casamentos, quanta vida esse homem mudou e transformou. Chegou a hora, Deus disse: vem, vai embora. Passa. E assim todos nós. A vida é passageira. Então nós não podemos perder esse senso de eternidade. O sentido da eternidade em tudo que nós fazemos.
que me aproveita para a eternidade. São Luís de Gonzaga, sempre quando ia fazer as coisas, ele perguntava assim, de que me aproveita para a eternidade isso? Então, em cima da resposta é que ele fazia, de que me aproveita para a eternidade. Isso não quer dizer que nós vamos viver aqui na Terra isolados, como se não fôssemos pessoas que pisam nesse chão. Nós temos que ter sempre essa visão de eternidade. E o texto nos leva a isso. E nos leva, sobretudo, ao amor. O amor de viver, o amor de Deus, que nos apresenta, né? Deus apresenta a nós, e unir esse amor ao amor de Maria, que é a primeira discípula, aquela primeira que correspondeu a esse amor de Deus. E hoje intercede por nós. Então, daí que Nossa Senhora pede para rezarmos o terço. O terço eu pronuncio palavras, mas eu contemplo. Faço uma oração mental, uma oração vocal, e o terço, então, vai, como que vindo, participando da minha vida também. Eu vou moldando a minha vida. Ah, mas eu me distraio muito. Não importa, você está ali rezando. Nem sempre você presta atenção no que você fala. Criança brincando lá com a mãe, está brincando, às vezes fala uma coisa, nem está prestando atenção no que está falando. Isso é normal. Nós somos muito racionalistas e achamos que a oração a gente tem que estar com atenção em todos os detalhes. Não sei. A oração começa quando você para tudo e agora é hora de falar com meu Deus. A oração é gesto, a oração é atitude, a oração é olhar de amor, a oração é contato de amizade com alguém que nós sabemos que nos ama, se diz Santa Teresa de Ávila. Então é isso que nós fazemos no terço. É preciso que nós tenhamos o cuidado de não só rezar o terço todos os dias, como divulgar essa devoção, para que milhões e milhões de católicos brasileiros tenham esse, não digo costume ou hábito que seja, mas que tenham esse cuidado e esse carinho com Deus, com Jesus e com Maria, de todos os dias parar um pouquinho para rezar o terço. Todos os brasileiros devem fazer isso. Católicos do Brasil, acordem, façam isso. Isso é o que Nossa Senhora pede. Mas ela pede em seguida que nós façamos penitência, façamos sacrifícios. Como eu disse no início desta prática, logo no primeiro dia, Nossa Senhora pergunta às crianças se elas estavam dispostas a fazerem sacrifícios. Um ano antes da aparição de Fátima, apareceu o anjo de Portugal aos 3 pastorinhos e já anunciou, já falou com eles, perguntou se eles queriam oferecer sacrifícios. E já começaram a oferecer sacrifícios antes, um ano antes. Mas ali era Nossa Senhora. Começa a falar do sacrifício, primeiro em reparação pelos pecados cometidos. Nós somos um corpo, cada um é membro desse corpo. Então quando um membro faz algo, todo o corpo sofre seus efeitos. Então, Nossa Senhora, ela, quando fala do sacrifício de reparação, significa que eu posso, com o meu sacrifício, reparar pelos pecados cometidos pelos outros. Há em nós uma intercomunicação. Como eu disse, somos membros de um corpo, que é a igreja. E depois o mundo, somos membros da comunidade humana. Então, Nosso Senhor é ofendido, eu chego para Nosso Senhor e digo, não, Senhor, eu estou aqui para suportar os sofrimentos por amor, sem reclamar. E Nosso Senhor permite que venham esses sofrimentos. As crianças de Fátima, como sofreram? Não só fizeram penitências físicas, usar uma cordinha, por exemplo, um jejum, e elas fizeram muito, mas o próprio sofrimento da humilhação, foram presas, foram maltratadas moralmente, e ofereciam sempre o sacrifício. Depois veio a doença, primeiro Francisco, depois veio Jacinta, que morreu no tempo de pandemia como nós, e Jacinta, a coisa complicou, ela foi operada, sofria muitas dores, depois foi isolada dos pais, quer dizer, ela morreu no isolamento.
porque não podia receber visita, né? Era a chamada gripe espanhola. Sofreu muito. E Lúcia, em poucas vezes que a viu nessa época, perguntava para ela: você sente dor? Ela disse: sinto muita dor. Só que eu não reclamo, porque eu ofereço pela conversão dos pecadores. Ela fazia reparação. E é interessante que Jacinta dizia: coitadinho do Santo Padre. Você não vê uma estrada com tanta gente com fome, com tanta batalha, tantas guerras. Jacinta via isso. E o Santo Padre numa sala chorando diante do Imaculado Coração de Maria, enquanto lá fora o povo gritando contra ele e xingando coisas horríveis contra o Santo Padre. Jacinta tinha visto isso, falou para Lúcia. E Lúcia disse: cuidado, não fale mais isso, porque isso faz parte do segredo. E realmente a gente entende hoje que o segredo de Fátima, ele começou a se realizar, mas ele continua se realizando, porque essas realidades elas continuam hoje, e hoje muito mais. Mas a solução era a reparação, não o sacrifício. Mas Nossa Senhora coloca um outro objetivo também nesse sacrifício, que é a súplica. A súplica pela conversão dos pecadores. Daí o valor do nosso sacrifício, não só para nós, como também para os outros. E é claro que os primeiros pecadores a se converterem somos nós mesmos. Às vezes falamos de conversão dos pecadores pensando nos outros. Mas o primeiro pecador que precisa se converter é cada um de nós. Então, a penitência ou o sacrifício em reparação e pela conversão dos pecadores. Lúcia, antes de morrer, ela escreveu um pouco como ela via a mensagem de Fátima. E, infelizmente, não conseguiu terminar os escritos, mas o que ficou deu para a gente ver bem. Quando Nossa Senhora fala de penitência, a primeira penitência é deixar de pecar. Aquela vontade de pecar, aquele sentido, eu quero pecar. E a pessoa fica naquela angústia, né, louca para ir fazer a coisa, né? E aquele sofrimento oferecido já é uma penitência. Nossa Senhora diz: a primeira penitência é essa. Assim explica a Lúcia. Né? E depois o afastamento do pecado e a abertura a Nosso Senhor. Então, nós temos que aprender a fazer sacrifícios. Uma das virtudes mais difíceis que tem hoje é a virtude da paciência. O mundo hoje é o mundo da impaciência. As pessoas querem as coisas de modo tão rápido, como apertar um botão, quer resolver logo todos os problemas, tudo tão fácil do ponto de vista tecnológico. As pessoas perderam o sentido do sacrifício. Por isso não existe mais o espírito de sacrifício, é muito pouco. Quantos casamentos se acabam exatamente por falta disso? Quantas desarmonias, desuniões nas nossas comunidades, nas nossas pastorais, pela falta de sacrifício. Quando vem um problema, quando o outro apresenta um problema, quando tem um defeito que eu tenho que suportar do outro, o outro fala uma coisa, eu não gosto, quero logo rebater, brigar, e fico criando grupos de fofocas para prejudicar uns aos outros, achando que eu tenho a verdade, sou melhor que todos, eu tenho a única visão verdadeira, o resto, todo mundo está errado, e não consigo suportar o diferente. Essa é a falta de espírito de sacrifício. Falta de espírito de sacrifício. A paciência é a capacidade de sofrer contrariedades por amor. Mas eu tenho que amar a cruz, porque as coisas não são do jeito que eu quero, como eu penso. Tem que ser como Deus planejou, como Deus projetou. Eu tenho que ter espírito de sacrifício. E saber que a cruz, que o sofrimento, que as dores, que as lágrimas fazem parte da minha vida. Não vou buscar glórias desse mundo. A glória desse mundo é como sombra. Pode estar sempre a seu lado, mas você nunca consegue pegar. Nunca. É sombra. Eu não vá atrás de glória. Tudo isso é falso. É sombra. Pode estar a seu lado, mas você nunca pega. Agora precisamos ter espírito de sacrifício. E Deus muitas vezes nos humilha, permite até as nossas quedas, para nós nos humilharmos e reconhecermos que nós não somos nada. Então, Nossa Senhora pede isso, né? Oração e penitência.
oração e sacrifícios. E depois ela fala para Lúcia, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. É a devoção ao imaculado coração de Maria que vai ser a solução para todos esses problemas. Essa é a promessa de Nossa Senhora. E a devoção ao imaculado coração de Maria não consiste apenas em fazer orações a Nossa Senhora, também. Mas a devoção ao coração imaculado de Maria é interessante que, quando ela aparece com o seu coração, parece rodeado de espinhos. E Jesus fala, tem pena do coração de minha mãe, que está rodeado de espinhos, que são os pecados dos homens. Quer dizer, há uma ligação íntima do coração de Jesus e do coração de Maria. Lá, quando Jesus foi apresentado ao templo, o velho Simeão já disse para Nossa Senhora isso. Uma espada de dor transpassará o teu coração. Uma vez a senhora apareceu a Santa Brígida e disse que sofreu muito em seu coração quando o seu filho foi maltratado lá na flagelação. Cada chicotada era no seu coração. De modo que a devoção ao Imaculado Coração de Maria é unir a nossa vida à vida de Nossa Senhora, nossos sofrimentos aos sofrimentos de Maria, unir tudo isso, o nosso amor ao amor de Maria, para mais amarmos a Jesus. E se nós sabemos, como diz São Paulo, que nós podemos participar da salvação através da participação dos sofrimentos de Cristo, São Paulo diz isso, né? Completo em mim o que faltou à cruz de Cristo. Aí eu pergunto, faltou alguma coisa à cruz de Cristo? Aos sofrimentos de Cristo? Em Cristo, não. Mas Cristo é a cabeça, nós somos membros desse corpo. Então, quando São Paulo diz, completo em mim o que faltou à cruz de Cristo, é do sentido de que, como igreja, como membro do corpo de Cristo, eu tenho também que ter em mim os sofrimentos, a cruz, para participar com essa cruz, da cruz de Cristo. E aí, a minha cruz, quer dizer, minhas dores, meus sofrimentos, passam a ter um valor de redenção. Não só para mim, como para os outros. E qual foi a criatura que participou mais da cruz de Cristo, senão Nossa Senhora? Então, a minha união com o coração imaculado de Maria é a união da minha humanidade com a humanidade de Maria, que ama e que sofreu, e que hoje tem o coração rodeado de espinhos pelos meus pecados, e me unindo meu coração, o coração imaculado de Maria, sofro com Maria. Quer dizer que Maria sofre lá no céu, não sofre mais, mas do ponto de vista teológico, mas para nós entendermos bem, quer dizer, unindo meus sofrimentos aos sofrimentos de Maria, naquela época, meus sofrimentos passam a ter valor de redenção, porque o coração de Maria está unido ao coração de Jesus. E assim eu posso salvar muitas almas. Então é preciso que as pessoas tenham cada vez mais essa visão de eternidade, essa visão de redenção, e passem a viver isso no dia a dia, pela oração e pela penitência, unindo o seu coração ao coração imaculado de Maria. Aí sim nós teremos a solução do mundo. Enquanto os homens não se voltarem para Nossa Senhora, com esse espírito de amor, de sacrifício, de entrega, de volta a Deus, nós vamos ter esses problemas. É claro que o mundo nunca vai ser um paraíso, mas do jeito que está quase que impossível viver. E Deus está permitindo nós chegarmos ao fundo do poço, para lá do fundo do poço nós podemos gritar e dizer, socorre, socorro. Aí Jesus já disse o que tem que fazer. Vai a minha mãe. Então, é muito importante nós termos esse conhecimento a respeito dessa mensagem de Fátima, porque Nossa Senhora já diz, terão guerras, fomes, perseguições à igreja, ao Santo Padre, a gente vai morrer, etc, etc. Porém, pois a Rússia vai flagelar, e agora junto com a Rússia, a China, não é possível, Deus é que sabe, mas tudo parte de um grupo só. Quer dizer, não importa isso, não interessa do ponto de vista político, mas do ponto de vista espiritual, eu quero dizer que nós temos que dar uma resposta ao céu com a nossa conversão, união aos corações de Jesus e de Maria. Aí sim, temos que divulgar isso, temos que falar isso, temos que levar as pessoas a isso. Em tempos difíceis como esse, temos que fazer isso para nós, porque Nossa Senhora, ela prometeu. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. E o mundo terá um pouco de tempo de paz. Que bonito isso. Então, Nossa Senhora promete, Nossa Senhora cumpre. Portanto, eu quero
incentivar a todos a se voltarem para Nossa Senhora. Quero fazer um apelo, e o apelo da mensagem de Fátima é exatamente este: penitência, oração e conversão. E o caminho, a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Quando Nossa Senhora mostra o inferno para as crianças, mas o inferno existe, hein? E tem muita gente indo para lá. E nós não podemos ir para lá. Não queremos. E temos que trabalhar, como fizeram as crianças de Fátima, para salvar muitos pecadores. Né? Jacinta, como eu disse, sentia muitas dores. E lá no hospital em Lisboa, lá no isolamento, Jacinta, ela teve a visão de Nossa Senhora. De novo. Nossa Senhora disse que viria buscá-la, mas perguntou se ela queria salvar mais almas. Que Nossa Senhora poderia tirar todas as dores dela. Depois ela contou. E ela disse que não, ela queria salvar mais pecadores. Nossa Senhora, então, não tirou as dores dela. Só tirou pouco antes de morrer. Mas não tirou porque com aquelas dores ela salvava muitos pecadores. E como Jacinta era cuidadosa nesse sentido, preocupada. Temos que salvar pecadores. Né? E dizia que os pecados que mais levavam as almas para o inferno eram pecados de orgulho e pecados da carne. Né? Diria muitas modas que ofenderiam Nosso Senhor, Jacinta também fala, repetindo Nossa Senhora. Então, é tempo de nós termos bastante atenção a essas coisas e acordarmos desse nosso sono, não achando que o mundo está um paraíso, porque Deus, um piscar de olhos, pode mudar tudo isso. Mas Deus quer que haja em nós essa mudança. Esse tempo de pandemia, de quarentena, é tempo de reflexão e pensarmos mais nisso. Então, nesse momento, quero mais uma vez agradecer o convite para esta prática, essa palestra, essa reflexão com vocês, e pedir que durante esse tempo estejam muito unidos com Nossa Senhora, preparando para Pentecostes, e que o Pentecostes possa ser algo contínuo na nossa vida, com a presença do Espírito Santo e, evidentemente, com a presença de Maria. Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.